Olá! Hoje eu vou te levar para um lugar cheio de história, cultura e paisagens incríveis. Para Cardiff, a capital do país de Gales. E para contar tudo sobre como é estudar inglês por lá, eu conversei com a Priscila, da Escola de Inglês Celtic. E se você está buscando um lugar diferente no Reino Unido para fazer um intercâmbio, este vídeo é para você! Vem com a gente descobrir por que Cardiff pode ser o lugar ideal para o seu intercâmbio de inglês. Bom, Pri, primeiramente, muito obrigada por topar conversar com a gente mais sobre Eu o que país de agradeço pela Gales. oportunidade. E eu queria começar te perguntando quais são as principais vantagens de estudar em Cardiff, na capital do país de Gales. Perfeito, são inúmeras vantagens, né? Para começar, um destino que ele é bem desconhecido ainda do público brasileiro, não só brasileiro, eu diria da América Latina no geral. Isso faz com que a gente tenha um mix de nacionalidades assim excelente. A gente tem em torno aí de 4 a 7% de brasileiros no máximo, né? Na baixa temporada em torno de 4% e na alta temporada em torno de 7%. Então os alunos conseguem ter uma imersão muito interessante tanto na língua quanto na cultura, e isso vai fazer com que o desenvolvimento do idioma, o aprendizado seja muito mais rápido. Também tem a questão do custo de vida. Viver em Cardiff chega a ser 51% mais barato do que viver em Londres. Quando você compara gastos como aluguel, transporte público, alimentação, né? E eu sempre falo que não sou eu, Priscila, falando, né? Isso aí, se você entra em qualquer site que compara custo de vida, que hoje em dia tem bastante sites, você coloca o nome de uma cidade, a outra e faz a comparação, os sites vão mostrar que morar em Cardiff é mais barato do que qualquer outro lugar do Reino Unido. Então essa questão do custo de vida local realmente ajuda muito os estudantes. E também tem a questão assim do país de Gales ser o país dos castelos, né? A maior quantidade de castelos per capita do mundo. Então imagina, são 641 castelos num país que tem mais ou menos o tamanho do estado do Sergipe, né? Então eu brinco que é praticamente um castelo em cada esquina. Você está passando ali, você está vendo um castelo. Então é muito interessante, é um país que ele é muito rico, tanto em história quanto em cultura, né? Então quem gosta muito dessa vibe medieval, visita castelos, museus, ruínas, vai adorar o país de Gales. Apesar de ser um país que não é tão conhecido, né, do público brasileiro, não significa que seja, principalmente Cardiff, que seja uma cidade parada, né? Porque eu sei que tem várias coisas também que dá para fazer lá, vários esportes também, até esportes mais radicais que eles praticam, que tem um povo super acolhedor. É muito pelo contrário, né? Eu falo que, assim, às vezes as pessoas, por não conhecerem, acabam achando que vai ser um lugar parado, não tem muita coisa para fazer. Muito pelo contrário. Cardiff é uma capital, então você tem tudo aquilo que você espera de uma capital, né? Tem uma super infraestrutura, tem tudo que você precisa na cidade, né? E em termos de estabelecimentos, por exemplo, tem uma quantidade tão grande de bares, restaurantes, pubs, cafés, você pode ir um diferente por dia pelo período de 1 ano, sem precisar repetir nenhuma vez, para você ter uma ideia. Lá tem o segundo maior estádio coberto do mundo, e aí além dos jogos, né, que acontecem ali o ano todo, no verão sempre tem shows super interessantes, né? Então ano passado teve show da Beyoncé, Harry Styles, Ed Sheeran, então sempre tem algum show interessante acontecendo. Eles são muito fanáticos por esporte, né? O rugby, eles gostam muito de futebol também, igual a gente, mas a paixão nacional deles é o rugby, é o esporte, que é o esporte número 1. Então quando tem jogo de rugby na cidade, a população vai de 500 mil para 1 milhão de habitantes, de tanta gente que vai para lá para assistir o jogo, porque todo mundo vai para lá. É feito todo um evento, não é só o jogo em si, né? É feito todo um evento, os shows no intervalo, então realmente é bem agitado. Fora os festivais que acontecem o ano todo, de arte, de música, de gastronomia. A cidade ela é muito bem conectada a outras, tanto de ônibus quanto de trem, então tem muitos lugares que o estudante vai conseguir fazer passeios de bate-volta ali no final de semana. Então eu falo que assim, entediado, o estudante não vai ficar jamais, sempre tem muita coisa para fazer. A questão dos esportes radicais também que você falou, né? É um país muito forte nos esportes radicais. Lá tem 3 parques nacionais gigantes. Para você ter uma ideia, 20% da extensão total do país é coberta por parques nacionais. Então, quem gosta de ecoturismo, esportes radicais, turismo de aventura, vai amar o país de Gales, que tem vários tipos diferentes. Tudo que você imaginar, hiking, trekking, pular de paraquedas. Eles têm um esporte que foi inventado no próprio país de Gales, que chama coasteering, que eles sobem no penhasco e pulam no penhasco por esporte. Meu Deus! Então, é muito legal. No norte, por exemplo, na região de Snowdonia, eles têm uma montanha que eles fizeram
fizeram uma piscina artificial dentro da montanha com ondas artificiais para dar aulas de surf. Então, quem gosta dessa parte de turismo, né? Turismo de aventura vai amar. Ah, sim. Não, e já deu para ver que realmente de parado não tem nada. Não tem nada. E outro ponto que eu acho que é bacana também da gente conversar é sobre o sotaque galês. Porque eu sei que algumas pessoas têm essa impressão de que ele pode ser um pouco diferente, mais forte, talvez um pouco mais difícil de você entender. Mas, na verdade, pelo contrário, ele é um sotaque mais neutro, né? Sim, ele é um sotaque bem neutro. Assim. O galês que ele mora em Cardiff, que mora na capital, Cardiff está bem ali na fronteira com a Inglaterra, né? Então é aquilo que a gente chama de Standard British Accent, que é aquele sotaque que você sabe que é britânico, mas você não vai conseguir identificar exatamente de onde que é, porque é um sotaque bem neutro. Então é um sotaque que é super tranquilo para os estudantes entenderem, então um excelente lugar para desenvolver o inglês. Sim, olha, eu posso confirmar, porque eu também tive a oportunidade de ir para lá e eu consegui, sim, Eu não consegui sabia que entender você já tinha todo mundo. visitado. Gostei muito, assim, fiquei bem impressionada com como é real isso de ser um povo acolhedor, de você Sim. conseguir fazer tudo caminhando. Achei a cidade belíssima, as construções lindas e realmente isso dos castelos é impressionante, você sai apaixonado. Eu falo que a questão do povo ser amigável, receptivo, né? Eu não posso falar que eu já pisei nos 4 países do Reino Unido, porque eu nunca estive na Irlanda do Norte, mas todo mundo que já pisou nos 4 países do Reino Unido fala que não tem um povo mais amigável e receptivo do que o povo galês. Eu já viajei bastante ali entre País de Gales, Inglaterra e Escócia, né? E eu acho que entre os 3 realmente é o povo mais amigável. Eu nunca estive na Irlanda, não posso falar pela Irlanda, mas entre os 3 eu acho que realmente é o povo mais amigável, mais receptivo. Você para alguém na rua, você pede uma informação, eles conversam, eles param, eles têm paciência, né? Coisa que nas grandes metrópoles as pessoas já não têm mais essa paciência com turista, né? E lá não, lá o aluno se sente acolhido. Exatamente. E eu acho que isso faz total diferença para quem está indo, principalmente, por exemplo, pela primeira vez para o exterior, que é o primeiro intercâmbio, que quer sentir, né, essa coisa de pertencer mais ao lugar, de ser acolhido. Então eu acho que isso é um ponto bem bacana para quem quer viver realmente essa experiência também do intercâmbio mais autêntico, que vai estar inserido ali naquela cultura. Eu falo que é o melhor dos 2 mundos, literalmente, Cardiff, porque você tem tudo aquilo que você espera de uma cidade grande em termos de entretenimento, porém você ainda tem aquele clima seguro, amigável e acolhedor de uma cidade pequena. Então você vai ter literalmente a melhor parte de uma cidade pequena e a melhor parte de uma cidade grande. Então é um destino de intercâmbio excelente, incrível. Não, eu concordo. Bom, e agora vamos conversar um pouco mais sobre a Celtic, então, que é uma escola de inglês excelente, premiada, referência no mercado. Você pode contar pra gente um pouco mais sobre a escola e os seus diferenciais, por favor? Claro, a gente está no mercado aí há mais de 20 anos, né? A escola foi fundada em 2004, então esse ano a gente está completando, fazendo aniversário aí de 21 anos, então uma escola bem tradicional, bem estabelecida no mercado. Nós temos um time acadêmico excelente, todos os professores têm formação específica para dar aulas de inglês como segunda língua para estrangeiros. As turmas reduzidas também é um super diferencial, máximo de 10 alunos por sala, isso faz uma super diferença, é raríssimo você encontrar alguma escola que ofereça isso hoje em dia, né? Todos os nossos professores são nativos de língua inglesa, então se o professor não for galês, ele vai ser inglês, ele vai ser escocês, ele vai ser canadense, mas ele vai ser sim nativo de língua inglesa. A gente tem uma equipe de suporte excelente, então qualquer momento que o aluno precisar de qualquer coisa, é só ele chegar na recepção, falar o que ele precisa, que está todo mundo ali disposto para ajudar. Nós temos todas as acreditações necessárias, né, para funcionar no UK. Eu sempre gosto de destacar o selo da IALC, porque a IALC ela trabalha só com as escolas que a gente chama de conceito boutique, né? Então aquela escola que tem aquele clima familiar, aquele clima mais acolhedor, aquele clima que todo mundo vai saber o nome do aluno, desde quem está na recepção até os professores, até a diretoria. Então é aquele tipo de escola que o aluno vai se sentir ali realmente abraçado. A gente tem também um calendário de atividades sociais que é bem interessante, né? Porque intercâmbio não é só estudar, tem a parte social também. Então a escola está sempre organizando viagens de final de semana, né? Então vai fazer uma excursão para Londres, para Oxford, enfim, para cidades ali da região, dentro ali do próprio País de Gales também, atividades que são feitas dentro de Cardiff também. Então é uma escola completa que vai dar assessoria para o aluno em absolutamente tudo que ele precisa.
Tem prova toda sexta-feira, que essas avaliações toda sexta são usadas ali para ver como é que está o desempenho do aluno, para que o professor planeje também as próximas aulas, mas aí a gente tem as provas oficiais, que a gente chama de midterm tests, que acontecem cada 6 semanas, e depois que o aluno faz essa prova, ele vai ter tipo uma monitoria ali individual do professor, que o professor vai mostrar, olha, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, enfim, é feito um plano de estudos personalizado para o aluno, para ele ver realmente os pontos ali que ele precisa melhorar mais para conseguir atingir um resultado mais rápido. Ai, que bacana! E como é o dia a dia do estudante na escola? Assim? Se você puder só explicar um pouco mais para quem não entende direito muito bem como funciona, né, essa rotina. Como é, assim, mais ou menos de segunda a sexta? Claro que eu sei que varia, ainda mais dependendo do nível, mas só para a gente ter uma ideia geral. A gente tem alguns tipos aí de carga horária semanal diferente, né? Então, a carga horária mais leve são 15 horas de aula por semana, mas o estudante pode escolher também se ele quer algo mais intensivo, estudar 21, 22 ou até 30 horas por semana. Eu diria que a carga horária mais comum, que é a mais procurada, é de 21 horas por semana, porque eu acho que ela tem um equilíbrio legal, ela não é nem muito leve, nem muito pesada. E o nosso, apesar da gente ter aula de manhã e à tarde, o turno que ele é o mais popular, que ele é o mais escolhido, acaba sendo o turno da manhã. As pessoas têm uma preferência muito grande por estudar de manhã. Então, por exemplo, quem faz o curso de 21 horas e estuda na parte da manhã, o aluno vai estudar das 8h45 até meio-dia, de segunda a sexta, e aí na parte no horário do almoço, que a gente chama, né, nas aulas do horário do almoço, do meio-dia 30 às 14, ele vai ter aulas eletivas que ele vai poder escolher. A gente tem algumas opções aí de eletiva, lógico que depende um pouquinho do nível de inglês, né, de acordo com quanto maior for o nível de inglês, maior vai ser o leque de eletivas que o estudante tem para escolher, mas ele pode fazer, por exemplo, aulas de inglês para negócios, preparatório para IELTS, preparatório para Cambridge, ou o nosso inglês para globalização, que eu amo, que é o nosso DCC, que eu falo que ele não é um curso de inglês, e sim um curso que ele vai te ensinar habilidades que são muito importantes para o mercado de trabalho hoje em dia em inglês. Então, ele é um curso que ele vai ensinar como se comunicar melhor com pessoas de culturas diferentes, aquela questão de algumas culturas serem mais diretas, né? Que nem aqui no Brasil, a gente que é brasileiro, a gente enrola muito para falar, dá muita volta. E tem culturas que eles são muito diretos, né? Então, como que você faz para se comunicar de uma maneira mais eficiente com pessoas de culturas diferentes? Então, a minha eletiva que eu adoro, é a minha preferida. Então basicamente é isso, é das 8h45 até o meio-dia de segunda a sexta, e as eletivas são no meio de 30 às 14, de segunda a quinta. De sexta, normalmente não tem eletiva. A única eletiva que roda de sexta é o DCC, né? E aí, depois disso, o estudante está livre aí para explorar a cidade, ele pode se inscrever para as atividades extracurriculares e passeios da escola se ele quiser, se ele não quiser, ele pode explorar a cidade sozinho, ou com os amigos, né? A cidade ela é muito segura, então é uma cidade que você pode andar a pé sozinho, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem perigo algum. Eu falo que uma das coisas que eu mais gosto do Reino Unido, de quando eu tô lá, eu já fiz intercâmbio também no Reino Unido, ou quando eu vou ao trabalho, eu acho que uma das coisas mais legais que eu, Priscila, gosto de fazer é quando você sai assim meio que sem destino, né? Porque lá você vai andando, você pode não ter um lugar específico na cabeça que você vai, mas você passa e vê uma vielinha ali, nossa, que vielinha legal, cheia de lojinhas de coisas diferentes, aí você entra ali, e você sai numa outra rua que você nem sabia que existia, que tem mais um monte de coisa legal, e você vai meio que só explorando a cidade, indo pra lá e pra cá, sem destino, porque qualquer lugar que você olha vai ter uma coisa legal. Vai ter um castelo, vai ter um museu, vai ter uma ruína ali de alguma coisa que você vai lá ver, entender mais qual que é a história. Todos os museus da cidade, por exemplo, a entrada é gratuita, você não paga para entrar em museu. Então, eu acho que você ficar perambulando pela cidade, assim, meio que sem rumo, você acaba achando um monte de coisa legal, você nem vê a hora passar. Então, o aluno, na hora que ele sai da escola, ele está livre para explorar da forma que ele quiser. Realmente, e a arquitetura é tão bonita, né? Tão impressionante, diferente do que ele está acostumado. Então você caminha e você fica maravilhado, quer tirar foto de tudo. Você ficar andando pra rua, olhando para os prédios, né? Para os castelos, para a arquitetura, a gente já fica super impressionado. Pra gente que é do Brasil é um negócio muito diferente, né? Que a gente não vê aqui em cada esquina.
Não, e é muito bacana porque você tem a oportunidade de ver ali com os seus próprios olhos coisas que a gente estuda, né? Que você só viu nos livros de Na aula de história, né? história, exatamente. Então é muito bacana assim, essa experiência. O intercâmbio realmente é super enriquecedor. Além de você aprender, óbvio, o idioma, vai melhorar o seu inglês, vai conhecer pessoas do mundo inteiro, abrir a sua mente e ter essa oportunidade aí incrível de conhecer lugares maravilhosos. Eu falo que às vezes as pessoas vão para o intercâmbio focadas muito na questão do aprendizado do idioma, e eu falo que depois que você está lá, você conhece tanta coisa legal, você vê tanta coisa interessante, você conhece tanta gente do mundo todo, que o inglês acaba virando um negócio secundário, sabe? Tudo o restante que você vê, Sim. Os amigos que você faz do mundo todo, conhecer pessoas novas, aprender sobre uma nova cultura, visitar lugares lindos e maravilhosos. Então eu falo que depois que você chega lá, você vê que o inglês fica meio que em segundo plano, porque você ganha muito mais com o intercâmbio, não é só aprendizado do idioma, você ganha muito mais que isso no final das contas. Ah, com certeza, um somatório, né? E um super diferencial que a gente tem também é a nossa residência estudantil, que é da West Wing. Ela fica apenas 10 minutos a pé da escola, super pertinho. E eu falo que assim, é toda a infraestrutura de um hotel, porém com preço de residência estudantil, porque todos os quartos são individuais, com banheiro privativo, tem toda uma infraestrutura, tem academia, tem sala de jogos, tem sala de TV, tem sala para estudos. Então você está praticamente num hotel, porém com preço de residência estudantil e é só 10 minutos a pé da escola. Eu sei que vocês também têm outros tipos, né, de acomodação, como por exemplo as casas de família. Isso. A gente trabalha com 2 tipos de acomodação, então a gente tem as casas de família e a residência estudantil é da West Wing. Então a casa de família, o estudante vai morar com uma família local. O legal da casa de família é que você já tem algumas refeições ali embutidas no valor do pacote, então tem o café da manhã e tem o jantar, e tem a possibilidade ali de conviver com uma família britânica, colocar um inglês em prática ali no dia a dia. As casas de família normalmente elas ficam um pouquinho mais afastadas ali do centro, que é onde fica a escola, né? Que as famílias moram ali em áreas que são mais residenciais, mas eu diria aí que 80% das nossas famílias estão de 20 a 30 minutinhos no transporte público da escola, então também é bem prático, o transporte público da cidade funciona super bem e é barato, muito barato comparado com outras cidades. Para você ter uma ideia, o passe livre de transporte público limitado em Cardiff são 54 libras. Em Londres você gasta isso fácil em uma semana, talvez até em 3, 4 dias, né? Em Cardiff por 54 libras tem um passe limitado para o mês todo. Então, o estudante ele escolhe o que ele preferir, né? Cada um, o tipo de acomodação vai muito do perfil do estudante, da experiência que o estudante busca ter no intercâmbio. E a nossa residência estudantil, que no nosso caso, eu diria que é a nossa opção de acomodação mais popular, a da West Wing, ela é muito popular entre os estudantes, porque é aquilo que eu falei anteriormente, é a infraestrutura de um hotel, porém com preço de residência estudantil. Então, acaba sendo a opção mais escolhida pelos nossos alunos. E é maravilhosa mesmo, eu já vi algumas fotos moderna, e vídeos. Né? A decoração é muito bonita, todos os quartos individuais com banheiro privativo, então ninguém divide quarto, ninguém divide banheiro, você tem ali o seu espaço, a sua privacidade, mas em compensação você tem ali as áreas em comum para você poder interagir com outros estudantes. Então o nosso quarto de ganga, por exemplo, que é o nosso quarto mais básico, ele é um quarto individual, banheiro privativo e uma cozinha no corredor que você compartilha com até mais 6 outros estudantes no máximo. Então você vai poder conviver com outros alunos na cozinha compartilhada, na academia, sala de jogos, sala de estudos. Então tem um mix ali bem interessante de privacidade e convivência com outros alunos ao mesmo tempo. Sim, que inclusive pode surgir aí amizades de repente, né? Com essas pessoas. E ainda mais uma oportunidade de colocar o inglês em prática e treinar, conversar com pessoas de outros países também. Exatamente. Muito bacana. Bom, Pri, antes de eu te fazer aqui a última pergunta, tem mais alguma coisa que você queira trazer, que você acha interessante? Eu acho que quem quer ver um pouquinho mais a pessoa que não tem ideia nenhuma de como que é o País de Gales, o tipo de paisagem que vai encontrar quando chegar lá, tem algumas séries que te mostram um pouquinho disso, e filmes também, né, que foram gravados na cidade, e a cidade está ficando muito famosa por essa parte de cinema, de séries, muitos filmes e séries são gravados lá. Então, por exemplo, a série House of Dragon, que é um spin-off do Game of Thrones, foi gravada ali no norte do País de Gales. Eu até assisti uma entrevista com o diretor, que ele falou que ele escolheu essa região de Snowdonia, que é a região do norte do País de Gales, porque lá existem paisagens como em nenhum outro lugar do mundo. Eu concordo.
Realmente é lindo demais, né? Parece realmente que não é uma coisa real, de tão bonito que é. Por isso que eles escolhem muito para esses cenários de gravação. Tem uma série / documentário que tá no Disney Plus, se não me falha a memória, que o ator Ryan Reynolds, que é o famoso Deadpool, né? Ele é o mais famoso, o filme mais famoso dele é o Deadpool. Ele e um outro ator americano, que não lembro o nome agora, eles compraram um time de futebol que fica ali no norte do país de Gales, que lá também eles têm várias divisões igual aos nossos, da primeira divisão, enfim. Então eles pegaram um time que estava péssimo, que estava na última divisão ali, e investiram muito nesse time para tentar levar até a primeira divisão. Então é uma cidadezinha bem pequenininha, mas é legal que você consegue ver muita paisagem. Eles mostram muitos locais e paisagens ali do norte do país de Gales nessa série. Uma outra série que mostra bastante também é a série Sex Education do Netflix. Eu lembro que é muito engraçado isso, que é uma série meio que antiga já, né? Acho que ela já teve 6 ou 7 temporadas, e ela acabou já tem algumas. E eu tô na Celtic há 3 anos, então quando eu comecei a assistir a série, eu ainda não conhecia a escola, eu não trabalhava pra escola, e eu lembro que eu assistia a série, eu falava, gente, que lugar mais lindo, maravilhoso, eu tenho que descobrir aonde que essa série é gravada, porque é muito lindo. Aí corta para alguns anos depois, eu começo a trabalhar na escola, e eu descubro que o nosso Summer Camp, que fica em Monmouth, ele fica exatamente nessa mesma região onde foi gravada a série. Então, nossa, região, não acredito! Muita coincidência, assim, uma região lindíssima, repleta de natureza, muita área verde. E aí a gente tem o nosso Summer Camp ali, que acontece ali só no verão, entre julho e agosto, que é um campus exclusivo para adolescentes entre 11 e 17 anos. E aí esse programa ele roda aí por 6 semanas durante o período de verão. Um campus maravilhoso, parece o castelo do Harry Potter, é uma escola que foi fundada em 1614, parece um castelo, a coisa mais linda. E tem tudo no campus, tem piscina olímpica, tem academia, tem parede de escalada, tem quadras para todos os esportes que você puder imaginar. Um programa excelente para adolescentes que querem viajar no verão. Nossa, mais uma opção incrível para quem é adolescente, quer viver essa experiência no exterior, não quer ainda se comprometer, de repente, fazer um curso do ensino médio, uma parte do ensino médio fora, mas quer viver essa experiência, mais uma opção muito interessante. Dá um gostinho para ele, para depois ele pensar num programa que é um pouquinho mais longo, né? Nossa, que maravilha! Adorei, assim, conhecer ainda mais sobre a escola, relembrar alguns pontos muito interessantes do país de Gales. E agora, para a gente finalizar o vídeo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou uma dica para quem está pensando em fazer um intercâmbio no país de Gales. Perfeito, então vamos lá. Quem está querendo ter essa experiência no exterior, melhorar o inglês, fazer novos amigos, conhecer lugares maravilhosos, vão para o país de Gales, vocês vão amar com certeza, um excelente mix de nacionalidades, uma paisagem maravilhosa, incrível, turmas reduzidas, 10 alunos por sala, é uma super imersão na língua e na cultura, com certeza quem vier vai amar. Então venham conhecer o país de Gales, procurem a Be-Education, falem com a sua consultora e venham para o país de Gales ter essa experiência maravilhosa que vocês vão levar para o resto da vida. E eu falo que o intercâmbio, mesmo que seja um intercâmbio de curta duração, 2, 3, 4 semanas, eu falo que quando você volta, você sempre divide a sua vida em antes e depois do intercâmbio, porque é tanta coisa maravilhosa que acontece que você volta assim encantado, pensando, olha, eu vou fazer intercâmbio todo ano. E realmente, se você comparar, eu sempre falo para os alunos, comparem o preço num pacote de intercâmbio com um pacote de turismo. Vocês vão ver que financeiramente falando, compensa muito mais fazer intercâmbio do que fazer turismo. E no intercâmbio você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, né? Você vai estudar até meio-dia, até 2 horas da tarde, e depois disso você está livre para turistar, né? Então, no intercâmbio você tem um custo-benefício mais interessante e você consegue estudar e fazer turismo ao mesmo tempo. Não, com certeza. E a experiência é tão intensa que realmente parece que, vamos dizer, que a pessoa vai por 2 semanas. Parece que ficou lá meses, porque você faz tantas coisas. Eu falo que cada uma semana no intercâmbio equivale a 1 ano na vida real. É tudo muito intenso. E é tudo, nossos amigos viram amigos, melhores amigos. Sim, quando a pessoa vai embora, você conhece a pessoa 3 semanas. Quando a pessoa vai embora, você fica super triste. Parece que você já é amiga dessa pessoa há anos. E a mesma coisa com o idioma.
O Sim. tempo que você demoraria para evoluir um nível aqui no Brasil, você consegue evoluir muito mais rápido, né, Sim, eles falam morando que, em fora. média, cada um mês que você estuda no exterior equivale a 6 meses de estudos no Brasil. Então, você evolui muito mais rápido, sem sombra de dúvida. Gostou de conhecer mais sobre Cardiff? Se você se imagina estudando neste cantinho encantador do Reino Unido, basta preencher o formulário de contato que está disponível na descrição deste vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui da Bi e voltar para ver o próximo vídeo. Tchau!